que é na cidade toda, né, Isadora? Aham. Não é só aqui em casa. Eu pergunto para os vizinhos, tudo aqui, não é só aqui, é em todo lugar. Esperar um pouquinho o pessoal entrar, né? Aí nós já vamos iniciar. Bom dia. Vamos iniciar com a nossa correção das atividades que ficaram para casa, da página 144, tá? Eu nem vou ligar a câmera, pessoal, para evitar de não travar a internet, tá bom? Professora, mas quando que a gente vai estudar filosofia? Vamos terminar a história, né, Júlia? Porque é muito conteúdo. Na hora que terminar mais esse capítulo, aí nós já vamos ficar com 2 capítulos para poder fazer as avaliações. Aí nós damos início à filosofia, que a gente já está terminando um capítulo de filosofia já, tá? Tá. Porque senão a gente fica com pouco conteúdo, eu tô com medo de chegar a época das provas, a gente não tá rendendo a história. Como que vocês estão com as outras apostilas? Com os outros profs? Como que vocês estão? Normal, prof. Acho que tá no mesmo ritmo assim da senhora. Só o da professora Milka que tá bem avançado. Tá. Ficou da casa a página 144. Todos conseguiram fazer? Alguém Mas tem alguma dúvida? Qual que você não conseguiu? a 9 e a 8 eu não entendi muito bem. A 8 é para você fazer uma análise da influência da Primeira Guerra Mundial na situação das mulheres. Lembra como que foi a situação das mulheres? As mulheres, bom dia, a tia Miriam entrou. As mulheres, elas foram, né, durante a Primeira Guerra, substituir o trabalho nas fábricas dos homens que estavam, né, em combate. Lembra que nós estudamos na aula anterior, falamos sobre o papel da mulher, que num primeiro momento ela era totalmente afastada da sociedade, né, vista como mesmo só para ficar em casa, cuidando dos filhos, da educação, não era ativa dentro da sociedade. Era muito discriminada. Quando houve, né, iniciou-se o conflito da Primeira Guerra Mundial, faltou mão de obra. E a mão de obra dentro das fábricas, não só nas fábricas, como motoristas, enfim, as mulheres começaram a substituir o trabalho. E com o término da Primeira Guerra Mundial, elas perdem os empregos novamente e voltam para casa. Só que como elas perceberam que elas eram capazes, né, de substituir, de estar trabalhando, elas começaram a organizar movimentos e lutar pela participação dentro da sociedade, para ser mais vista. Vou colocar aqui, tentar resumir. Quem mais não consegue? Na página 142, Ileana, nós falamos sobre o papel da mulher. Quem mais? Alguma outra atividade vocês não conseguiram realizar? Da página 144? A 9, prof, que eu te falei. Ah, tá. Organizem uma linha do tempo as datas e os acontecimentos da Primeira Guerra Mundial. Nós vamos organizar em linha do tempo, desde o primeiro acontecimento, tá? Aí nós temos lá, 1914.
Qual desses itens abaixo das datas são referentes à data de 1914? O que vocês colocarem? Vamos ligar, vamos usar a apostila, vamos fazer ligações, aí depois vocês organizem a linha do tempo no caderno, tá bom? Quem respondeu a 9? 1914. Qual desses acontecimentos abaixo vocês relacionaram? Vamos, gente, estão me ouvindo? Sim, tá todo respondendo. Quem já? As meninas aí, Beatriz, Amanda, Luiz, os meninos, cadê? Emily. O que vocês colocaram na primeira data, 1914? Qual desses acontecimentos abaixo vocês relacionaram? Assassinato do herói do trono austríaco. Isso, muito bem. Então façam a ligação. 1914, liguem lá no assassinato do herdeiro do trono austríaco, Francisco Ferdinando, em Sarajevo, capital da Bósnia. Os demais fizeram assim também? De 1914 a 1915, que tipo de acontecimento? Sim, Emily, aham. Mas vamos responder aqui junto com os colegas, que daí todos já organizem, né? Seria a Primeira Guerra de Movimento? Muito bem. Primeira Guerra de Movimento. Isso aí, a Emily também respondeu aqui no chat. Tá sem microfone, Emily? Página 144, Thomas. Então, de 1914 a 1915, liguem lá a Primeira Guerra de Movimento. Depois de 1915 a 1917, qual acontecimento? Qual é a outra fase da guerra? Primeiro de movimentos. Qual é a outra fase que nós vamos encontrar aqui? Guerra de posição e trincheiras. Muito bem, Emily, isso aí. Próxima. 1917. O que vocês relacionaram dos acontecimentos que estão aí abaixo? Tainara colocou que a Rússia saiu da guerra. Isso. A saída da Rússia e a entrada dos Estados Unidos. De 1917 a 1918, qual acontecimento? Vamos, galera. De 1917 a 1918. Segunda Guerra de Movimento, tá? Isso, Segunda Guerra de Movimento. Isso aí, Leana, Segunda Guerra de Movimento. E 1918, a Alemanha se rende e o fim da guerra.
Vocês só liguem na apostila e depois vocês organizem a linha do tempo no caderno, tá? E agora nós vamos para o nosso próximo capítulo. Revolução chega à Rússia. O importante é tentar, Bia. O importante é tentar. Tá? Errou, vamos corrigir. Mas o importante é vocês fazerem, tá bom? Podemos ir para o próximo capítulo, capítulo 6 agora? Podemos, prof. Nós vamos falar da Revolução Russa, tá? Só que para a gente entender essa Revolução Russa, nós vamos voltar um pouquinho lá em 1905, tá? Antes do início da Primeira Guerra Mundial. A Revolução Russa, ela se baseia, tá, na doutrina do socialismo, política e econômica baseada na igualdade, né, que visa uma sociedade sem classes, onde bens e propriedades passam a ser de todos. E o objetivo dessa doutrina, desse sistema, né, político, é acabar com as grandes diferenças econômicas entre os indivíduos. Se você for pesquisar sobre o socialismo, é isso que vem ali para gente. Para analisar aqui, vasculhando ideias, no início desse capítulo, vem lá. Número 1. A imagem mostra uma passeata em Moscou, em 2018. Por que as bandeiras vermelhas? De quem é a imagem que as pessoas carregam? Por que as bandeiras são vermelhas nesse período? Por que vocês acham que para esse movimento que ocorreu em 2018, eles usam a bandeira vermelha e vocês sabem de quem que é a imagem que aparecem ali? Que eles estão carregando? Não. Não. Bandeira vermelha, gente, porque o vermelho, né, tradicionalmente representa a revolução e automaticamente representa o socialismo, tá? Então, por isso, a cor vermelha representa a revolução e tradicionalmente o socialismo, tá? E a bandeira, lá no meio do movimento, a imagem, né, que é a bandeira vermelha representa a cor do Partido Comunista Russo, a fotografia é de Lenin, tá? Um dos líderes da Revolução Russa que nós vamos estudar agora. Então, essa imagem ao centro aí, tá? De Lenin. Nós vamos estudar um pouquinho sobre ele agora. A 2 diz assim: em sua opinião, por que a população russa comemora esse acontecimento ocorrido há mais de um século? Por que vocês acham que ela comemora esse acontecimento que ocorreu, né, conhecido como Revolução Russa, há mais de um século? E por que até hoje eles comemoram lá? Por que vocês imaginam que isso acontece? Acho que deve ter sido algo muito importante para eles. Quem mais? Eliana acha que foi algo muito importante. Vamos, gente, vamos como nós estivéssemos na sala de aula. Acho Vamos que foi alguma participar. coisa marcante para a Rússia. Isso, um fato marcante, muito importante. O que mais? Isso aí, Tainá. Ninguém mais quer dar opinião?
Gente, porque realmente foi um fato muito marcante, tá? A Rússia, ela vivia um autoritarismo chamado de czar, tá? Com Nicolau II. E esse movimento dentro da Rússia vai buscar um pouquinho mais de autonomia, mais de liberdade, tá? Por isso que eles comemoram e enfatizam tanto esse grande acontecimento. Tiveram pontos positivos e também aspectos negativos dentro da Rússia que nós vamos conhecer agora. O que você entende por revolução? Quais revoluções você se lembra de ter estudado até aqui? O que vocês entendem quando nós escutamos o termo revolução? Por que ocorre uma revolução? Qual que é o objetivo de uma revolução? O motivo é mostrar a insatisfação da população com determinado questionamento que eles fazem. Muito bem. Uma insatisfação da população, né? Uma forma deles tentarem questionar, modificar alguma coisa. Uma mudança de algo para melhor. Isso aí, Luiz. Eles tentam modificar, né? Então, a revolução faz parte de um processo onde a população ela está insatisfeita, seja no setor político, econômico, social, enfim. Ela tenta, de alguma maneira, né? Modificar aquele cenário. Reivindicar direitos, isso aí. Então, a Rússia, vocês já sabem que em 1905 ela passava por um período, né, conhecido como ditatorial, absolutista, enfim, as pessoas não tinham tantos direitos, né, pagavam grandes impostos. Por isso elas começam a se aliar dentro de ideias que estavam surgindo naquele momento. Uma grande ideia, né, um contexto de revolução que estava surgindo nesse momento era a questão do socialismo, do comunismo, defendido por Engels e por Marx, tá? Então, tiveram pessoas dentro, né, desse grande movimento que lutaram com esses mesmos objetivos, com essas mesmas mudanças. Aí diz assim, ainda na página de abertura do capítulo 6. No século XIX, com o crescimento do movimento operário na Europa, vários pensadores mostraram que era necessária uma revolução para criar uma sociedade mais justa e igualitária, sem exploração de uma classe sobre a outra. Essas ideias tiveram em Marx, seu principal representante, influenciando a formação de partidos que buscavam combater a burguesia capitalista. Marx afirmava que a revolução deveria ocorrer primeiro em países mais avançados, como o Reino Unido, Alemanha ou França. Entretanto, a primeira grande revolução socialista da história ocorreu no Império Russo, onde uma imensa população camponesa estava submetida à aristocracia agrária. Por quê e como isso ocorreu é o que estudaremos neste capítulo. Aí vem na próxima questão lá do Vasculhando Ideias, o que você entende por socialismo? Então, nós já discutimos sobre o termo revolução, e agora o que vocês entendem pelo termo, né? Pela essa doutrina conhecida como socialismo? Respondem aí para a prof. Valendo um ponto aí, vamos ver quem vai responder. Para responder oralmente, prof? Oralmente, aham. Professora. O que vocês entendem quando vocês escutam o conceito de socialismo? Oi. É uma doutrina política e econômica, né? Que ela prega que todos têm que ser igual. Sim. Isso. Nunca deu certo em lugar nenhum. E... Quem mais? Esse é o meu ponto, viu, professora? Já estou anotando seu nome. Quem mais? Quem mais entendem por socialismo? Todos concordam aí? Beatriz colocou coletivização, Luiz, que é um tipo de política onde tudo é mais social, onde todos têm os mesmos direitos de tudo.
Isso aí é o que eles empregam na teoria, mas na prática do socialismo isso aí nunca deu certo. Amanda, eu pulei você. Cadê a Amanda? Algo que prega coletivização. Tá, Amanda, desculpa aí, a prof não tinha lido. Nós vamos entender os pontos positivos e os pontos negativos, né, dessa doutrina que se teve início como, né, algo muito revolucionário dentro da Rússia. Eu só conheço negativo do socialismo. Não vou mentir. Então, vamos lá, vamos iniciar agora o ponto de partida na página 148. Desculpa, Amanda. Existe sim, viu, Bia, essa palavra. Agora que eu tô lendo aqui. Coletivização. Ponto de partida. Por volta de 1920, um professor russo de arte doou ao Museu Histórico do Estado da então União Soviética uma coleção de desenhos infantis, feitas na época da Revolução Russa e da Primeira Guerra Mundial. Observe dois exemplos a seguir. Nós temos aqui, então, o partido chamado de bolchevique, né, e burguês, desenho infantil, e lá embaixo nós temos a passeata de manifestante contra o governo russo. A faixa que carregam diz Glória Rússia, livre, desenho também infantil de 1917, já no período de Primeira Guerra. Qual o tema desses desenhos? O que ambos os desenhos tentam representar? Vamos responder na própria apostila aí mesmo, tá? Isso, Lucas. O socialismo prega essas questões mesmo. O que os desenhos estão tentando representar aí, gente? Tá tentando demonstrar a revolução da população. Isso. Então, colocam lá do ladinho da número 1. Ambos, né, demonstram a Revolução Russa. Ambos os desenhos tratam da Revolução Russa. Pronto? Eu acho que tem gente que tá dormindo aí, hein? Só, ó, Amanda, Tainá, ok. Ah, começaram a aparecer aqui agora, tá? Thomas, Júlia. 2. Na primeira imagem, a criança desenhou dois personagens que simbolizavam os dois lados da revolução. Explique. Olha lá, quais são os dois lados do primeiro desenho que ela representou? Os bolcheviques e burguês. Estão dois lados da revolução, tá? Bolcheviques e burguês. Porque dentro da Revolução Russa vão existir dois grandes partidos, tá? Como se escreve isso? Tá lá no desenho, do lado da imagem. Show? Do lado da imagem. Na Revolução Russa, vai existir dois grandes grupos, tá? Onde foram divididos, chamados de bolcheviques e mencheviques, tá? Acharam aí do lado da primeira imagem? Mas você falou outro nome, e aqui só tá bolchevique e burguês, não é a mesma coisa? É burguês que representava os mencheviques. Ah, Só coloco esses dois aí. As duas classes que ele está representando neste desenho é o bolcheviques e o burguês, tá? E a classe burguesa. 3. Na segunda imagem, o que os manifestantes estão reivindicando? O que eles estão reivindicando nessa segunda imagem aí?
Olha do lado do desenho a legenda que vem escrita. É a Glória Rússia Livre, professora, não, né? Isso. Por que a Glória e a Rússia livre? Eles estavam tentando, os manifestantes queriam libertar a Rússia de um governo impopular. Isso, contra o governo russo. Estão vendo como que as crianças desenhavam bem, hein? Isso aí, tá? Os manifestantes, então, queriam libertar a Rússia de um governo impopular. A 4 está perguntando assim: em sua opinião, as crianças russas, autoras desses desenhos, eram a favor da revolução? Como você chegou a essa conclusão? Através dos desenhos, vocês acham que elas eram a favor ou contra esse movimento? A A favor. favor, né? Porque, olha, a gente vê pela simpatia dos desenhos, né? Não tem nada difamando a revolução. É Isso, só exaltando a revolução o tempo todo. A favor, isso aí. Aí, como que nós conseguimos observar? Através das imagens, né? Que a Eliana falou, não tem nenhuma uma imagem que representa o medo, a angústia, né? Ambos os desenhos mostram a força que o movimento teve. Gente, eu tô ficando velha. Olha a fotinha da Isadora. Isadora, eu peguei você no colo dessa idade, sabia? Professora, tem Oi. foto do aniversário de 3 anos, eu fico fabular lá na escola. E foto minha? Acho que tem foto sua comigo num aniversário meu de 6. Ai, Eliana, manda pra mim. Eu vou ver se eu acho no Facebook da minha mãe, aí eu te mando. Tá bom. Acho que a Isadora dormiu aí, que ela não tá respondendo. Isadora, aí, ó, viu? Quando a gente pega os alunos no pulo. Ah, não, ela respondeu oi. Isadora, te peguei no colo, hein, menina? É uma moça hoje. A professora 5. deu aula pra gente quando a gente tinha 6 aninhos. Essa semana não, esses dias eu estava lá na Chácara dos Padres, e aí um aluno falou assim, professora, eu tenho uma foto sua de quando você foi professora da alfabetização, lá da Alegria. Falei, deve ser algo bem recente, né? Ele mandou uma foto de quando eu alfabetizei o irmão da Isadora, o Matheus, o Vinícius, o Luiz Miguel, Professora, tudo. a senhora alfabetizou eles? Aham, eu fui a professora deles na alfabetização. Meu Deus. Falei, senhor, que foto. Depois eu vou mandar no grupo para vocês verem, tá? Tá. Eu mando. Vamos lá, então, na última questão. Algum detalhe nos desenhos chamou mais a sua atenção? Qual? Acho que a bandeira vermelha que ficou bem certinho. O cachorro. Nossa, meu Deus. É, tem um cachorrinho na frente de todo mundo. É um Eu acho que gato. aquilo é um gato, Júlia Maria, na humildade. É um É um gato. cachorro. É Respeita. o gato. É um gato. O que me chamou a Ei. atenção foi a arma ali em cima da mão do cara, mas beleza, né? Cada um com seu. Viu? Enquanto eu vejo primeiro os animais, que são melhores que humanos, você vê o quê? Você vê armas. E representam o quê? A guerra. Bandeiras. Então tá, coloquem aí então o que chamou a atenção de vocês nas imagens. E vamos na página 149 agora. Então, para a gente entender o que foi a Revolução Russa, nós temos que entender que em 1905, tá, um século antes, ela estava sendo dominada por um poder, né, uma espécie de rei centralizador, chamado de czar, tá? Czar era uma espécie de rei na Rússia, autoritário, centralizador.
e a Rússia estava atrasada em relação aos outros países. Foi o último país a abolir o feudalismo, enquanto os outros países, né, europeus já tinham abolido o feudalismo, estavam evoluindo economicamente, socialmente, a Rússia ainda continuava muito atrasada e passava por um governo totalmente autoritário. Nessa página da 149, lá no segundo parágrafo diz assim, ó: mesmo com um território tão extenso, o Império Russo ambicionava ampliá-lo e estender sua influência até os Balcãs e aos países do Império Austro-Húngaro, que também disputavam esses territórios. Na Ásia, principalmente na região do Oceano Pacífico, o confronto era com o Japão, pois este mais tinha interesse em dominar a região da Manchúria e da Coreia, que também atraíam os russos. Nós observamos aqui nesse segundo capítulo, nesse segundo parágrafo, perdão, nós vamos estudar à frente as consequências da guerra com a Rússia e o Japão, porque ambos tinham os mesmos interesses em ampliar os seus territórios, tá? E ambos tinham os mesmos interesses nos mesmos territórios. Lembram das questões imperialistas que nós estudamos no início da Primeira Guerra Mundial? Então, não foge muito também, tá? Czar, por mais que ele era autoritário, ele também queria ampliar o território russo, tá? Ele buscava por questões imperialistas. Aí diz assim: politicamente, o Império Russo estava sob o domínio de uma monarquia absolutista. Essa parte eu quero que vocês grifem aí, tá? Do terceiro parágrafo da página 149. Politicamente, o Império Russo estava sob o domínio de uma monarquia absolutista, ou czar, título que deriva de César, da Roma Antiga. Governava com plenos poderes, cercados por uma luxuosa corte formada, em sua maioria, por membros da aristocracia rural. Era apoiado pelo clero da Igreja Ortodoxa Russa, que defendia o regime czarista, e pela cúpula do exército, formada pelos cosacos, que integravam as tropas da elite. Todo parágrafo? Terceiro parágrafo. Gente, alguém mais tá falando? O Império Russo, aqui abaixo, diz que ele chegava, né, nesse período, desde a virada do século XIX para o século XX, a 170 milhões de pessoas, tá? Reunia muitas culturas, línguas, tradições e diversas origens. Vamos na página 150 agora. Na página 150, vai falar sobre como que era composto, então, a sociedade dentro da Rússia. A Rússia, ela era 80% da sua economia, né, da sua população rural. Essa economia rural estava concentrada totalmente, né, no campo, enquanto o czar vivia tranquilamente, reprimindo-se quem opunha-se ao seu governo. Então, tanto no rural quanto no urbano, czar tinha, né, grande domínio sobre essas pessoas, sobre essas áreas, e as pessoas que viviam na área rural viviam em péssimas condições, porque pagavam, né, muitos impostos estabelecidos por esse governo. Além de impostos, as terras a quais eles utilizavam, ferramentas, da mesma forma como ocorria no sistema do feudalismo. Lembram que no sistema feudal, né, em troca da segurança, eles trabalhavam, pagavam impostos em cima da terra, em cima de ferramentas, enfim. Então, essa sociedade rural da Rússia não vivia muito diferente, não. Aí diz assim, lá no primeiro parágrafo, ó: uma grande parte do país ainda possuía uma economia agrícola na qual predominavam relações de servidão.
Havia a classe da aristocracia, proprietários das terras, né? E uma intensa população camponesa presa ao trabalho no campo, devendo pagar impostos. Então, eles pagavam muito impostos, então mal davam para se alimentar. Aí diz assim, e os seus senhores sobre a produção, sobre o uso de terra e de ferramentas. Então, além dos impostos, né, pagavam sobre o uso da terra e também de algumas ferramentas que acabavam utilizando. Aí fala que a maioria vivia miseravelmente, pois as técnicas de cultivo eram muito arcaicas e o clima bastante severo, o que comprometia a produtividade. Além de poucas terras férteis disponíveis, uma vez grande parte do território ficava congelado nos longos invernos. Assim, a maioria permaneceu trabalhando nas antigas propriedades. Em 1917, às vésperas da Revolução, estima-se que 85% da população vivia no campo. Lá embaixo vai falar sobre a Rússia urbana. Quem quer fazer a leitura para a prof aí? Não fica muito chato, só eu lendo? Ai, eu quero. Então vai. No fim do século XIX, começou também um processo de industrialização, com as montagens das primeiras fábricas em grandes centros urbanos, como Moscou, São Petersburgo. Como é que lê isso aqui, prof? Petersburgo. É isso aí. Petersburgo. Odessa e Kiev. A maioria dessas fábricas foi fundada com o capital britânico ou francês. A burguesia começou a crescer ao mesmo tempo que se formava a classe operária. O trabalho nas indústrias atraiu milhares de camponeses que abandonaram o campo e se dirigiram às cidades. O êxodo rural, desse modo, foi um dos fenômenos ligados à formação do proletariado russo. Nas cidades, essa nova classe de trabalhadores era submetida às piores condições, pois enfrentavam jornadas de 14 horas ou mais, recebiam salários muito baixos, não tinham direitos a férias, fins de semana remunerados, nem qualquer garantia ou lei trabalhista que as protegesse. Então, nesse período, quando as pessoas deixaram, né, abandonaram o campo e vieram para a cidade com o início desse processo de industrialização, ainda passavam por grandes dificuldades, né? Porque trabalhavam longas jornadas de trabalho, recebiam salários baixos, então não conseguiam se manter dentro das cidades, tá? Então ainda viviam em um estado deprimente, miseravelmente, enfim, passavam por grandes dificuldades. Só que agora era uma nova classe formada, né? Os camponeses estavam se tornando proletariado, né? Trabalhadores de indústrias, que vai ter grande força também no movimento, né, conhecido como essa Revolução Russa. Página 151. Circulação de ideias. Lembra no início que nós lemos que as circulações de ideias, principalmente como o socialismo defendido por Marx, estava na mentalidade das pessoas, né? Então, eles queriam, em determinado momento, sair de um governo centralizador e autoritário e ir para um regime político, a qual era defendido pelo socialismo, por algo mais igualitário, com direito a todos. Então, aquilo ali foi incentivado, né, e protagonizado na vida das pessoas. E essa foi chamada de circulação das ideias. Só que em determinado momento, essa circulação de ideias fez com que as pessoas se dividissem em dois grandes partidos, dois grandes grupos, tá? Aí diz assim, na página 151. Quem quer ler lá para a prof no primeiro parágrafo? Eu posso ler? Pode. A circulação de ideias. Essa situação interna de profunda desigualdade social, de exploração de trabalhadores e opressão política por parte do governo favoreceu a disseminação de ideias socialistas, principalmente as de Marx, não sei falar o nome dele, e Engels. Marx e Engels.
Em 1898 foi fundado o Partido Operário Social Democrata Russo, POSDR, que pregava a organização dos trabalhadores para derrubar o governo e instaurar outro, voltado para o povo. Alguém mais? Prof, a aula já não acabou, não? Verdade. Ah, gente, mas é que eu entrei atrasado, né? Atrasadérrima hoje. Vamos só finalizar essa página, tá? Eu ia falar que eu quero ler, mas eu não quero, não. Vai, Bia, rapidão? Só um parágrafo, né? Isso, vamos por parágrafo, para não ficar cansativo. Em 1903, os militares do POSDR dividiram-se em dois grupos: os bolcheviques, do russo, essa palavra aí, que significa maioria, e os mencheviques, do russo menshevik, minoria. Os bolcheviques defendiam a conquista do poder por meio da luta armada, liderados por Vladimir Ilyich Ulyanov, conhecido como Lenin. Acreditava que a revolução implantaria a ditadura do proletariado por meio de um partido operário camponês. Isso, então os bolcheviques, liderados por Lenin, né, eles lutavam, queriam conquistar o poder por meio de uma luta armada, tá? Implantariam uma ditadura do proletariado, do trabalhador, por meio de um partido operário camponês. Já os mencheviques defendiam que antes de instaurar o socialismo na Rússia, era necessária uma revolução burguesa, e em que o absolutismo e o domínio da aristocracia, né, rural fossem eliminados. Eles acreditavam que o capitalismo russo ainda não tinha se constituído plenamente e que era necessário um período de desenvolvimento industrial para fortalecer a economia. Afirmava que a revolução, portanto, seria liderada pela burguesia russa, apoiado pelos operários e camponeses. Então, aqui nós temos os dois grandes partidos que vão lutar, né, nesse grande objetivo de tirar a Rússia do poder centralizador de czar. Aí aqui abaixo vai falar sobre lá do início que eu citei para vocês, que tanto a Rússia quanto o Japão, né, tinham os mesmos objetivos em alguns territórios, então eles começam a entrar em conflito, chamado Consequências da Guerra Russo-Japonesa. Por que consequência? Porque a Rússia ela foi derrotada, perdeu ainda mais dinheiro, né, já não estava numa situação econômica muito boa, perdeu os seus territórios, a qual eles queriam ampliar, e perderam também milhares de soldados, tá? Então, do ladinho aí, dessas consequências da Rússia, colocam lá, ó, vou colocar no chat. A Rússia foi derrotada perdeu muito dinheiro, territórios e milhares de soldados. E vai passar por uma outra crise dentro da Rússia, tá? E milhares de soldados. Colocam do ladinho lá na página 151. Pessoal, na página 152, eu vou pedir para vocês fazerem um resumo no caderno, tá? Vai falar sobre o Domingo Sangrento. O que foi o Domingo Sangrento? Foi uma passeata que iniciou-se pacificamente, tá? Onde a população estava protestando, né? Levando um documento onde eles queriam
algumas modificações, só que esse movimento ele foi totalmente massacrado, tá, pelo governo czar. Foi chamado, então, de Domingo Sangrento. Mas como ele viu que a população começou-se a se unir, a reivindicar os seus direitos, ele promete uma nova Constituição, tá? E essa nova Constituição deu início à chamada Duma, que vem escrita aí na página 152, que era uma assembleia. Só que essa assembleia, o poder maior era ainda o poder de czar. Então, foi algo para tentar sufocar os movimentos da época, tá? Então, eu vou querer que vocês façam no caderno um resumo sobre esses dois acontecimentos para a próxima aula, tá? Eu vou mandar um videozinho para vocês sobre a Revolução Russa no WhatsApp, para vocês entenderem ainda mais sobre todo esse processo e para a gente ir para essas atividades, tá bom? Porque senão nós vamos perder muito tempo e hoje a aula não rendeu nada, enrolou muito para poder entrar. Eu vou mandar depois no WhatsApp as orientações, então, do que vocês vão fazer, tá? Aí vocês fazem e mandam foto para mim. Pode encerrar? Pode ser. A gente já pode sair, prof? Porque... Ó, deixa eu só fazer a chamada, né? Deixa eu só marcar aqui. Pede para quem tá na aula mandar ok no chat. Uhum. É assim que eu faço. Eu vou falando aqui o nome do aluno. Tá, Cauana pode sair. Mandou um ok aqui. Ileana. Gabriel. Cortez. Júlia. Thomas. Devagar aí, gente. Ian. Beatriz. Wellington. Júlia Maria. Quem mais? Amanda. Isadora. Emily. Bagnara. Tainá. Todos, né? Chamei todos. Arthur e Thomas. Lucas. Luiz. Ok, gente, deixei alguém? Quem eu não chamei? Chamei todos, né? Tchau, então.